A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes. Quem vos saúda mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Sejam todos bem-vindos, os ouvintes da Rádio Porta-Voz de Cristo e também do canal do YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho, glórias a Deus, sobre a timidez. É um pequeno estudo, glórias a Deus, mas antes vamos fazer um minutinho de oração e apresentar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo amado, eu venho, meu Pai, apresentar, meu Pai, este pequeno estudo em Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha tomar a direção, meu Senhor, dos meus lábios. Que vidas venham ser alcançadas, ó Pai. Que o Senhor venha tocar aos corações, ó Deus. Que a Tua palavra, meu Pai, pois ela é viva e eficaz, Senhor. Que ela venha alcançar os nossos corações. Porque sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, meu Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela, meu Pai, que nos conduz à vida eterna, meu Pai. Neste momento, Senhor, eu quero agradecer também pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem nos acompanhado, ó Deus querido, pela rádio, que tem, meu Pai querido e santo, nos acompanhado também pelo YouTube. Meu Deus, toma, meu Deus, cada vida em Tuas mãos, Senhor, que através deste pequeno estudo, Senhor, aleluia, glórias a Deus, vidas venham ser edificadas, meu Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, para darmos início a esse pequeno estudo, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, glórias a Deus, aleluia. Esse livro está sendo citado neste pequeno estudo sobre a timidez. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, do 4 até o 6, diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Glórias a Deus. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele era tímido. Ele se achava incapaz de falar diante do povo de Israel. Vemos que a partir do versículo 7, glórias a Deus, que diz assim: Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Glórias a Deus. O Senhor, ele fala com Jeremias, enquanto, glórias a Deus, ele, aleluia, ele está diante daquelas pessoas, do povo de Israel. Ele se achava, sem nenhuma importância. Essa era a visão que Jeremias tinha de si mesmo. Glórias a Deus, que ninguém, daria crédito às suas palavras, que mais tarde, glórias a Deus, ele entenderia que o próprio Deus, colocaria as tuas palavras na sua boca. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele também, meus irmãos, ele não sabia, que o Senhor, ele escolhe as coisas loucas, dessa terra para confundir as sábias. E sabemos também que o nosso Deus, ele escolhe, os que não são para confundir aqueles que são. E esse é um exemplo, glórias a Deus, a qual me chamou muita atenção, o profeta Jeremias, porque ele era tímido.
Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias havia argumentado que não sabia falar, né? Que era como uma criança. Uma pessoa com essa personalidade, né? O medo o afligia, né? Lhe faltou a coragem, glórias a Deus, a ousadia do Espírito Santo. Mas Deus o havia escolhido. Glórias a Deus, aleluia. E como diz, aleluia, glórias a Deus, no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jeremias, ele não estava sozinho, né? Glórias a Deus. Nós vemos aqui, aleluia, algo bastante, aleluia, glórias a Deus, interessante, né? E bastante importante, que vale destacar, glórias a Deus, que Jeremias, ele havia reconhecido a sua falha, né? Porque ele era humilde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele sabia que sozinho ele não seria capaz de superar a timidez. Glórias a Deus, aleluia. O nosso Deus, meus amados irmãos e ouvintes, ele é um Deus onipresente, né? Onipotente e onisciente. Ele conhecia Jeremias, assim como ele conhece cada um de nós. Glórias a Deus, antes mesmo de sermos formados. Glórias a Deus. O Senhor sabia que ele seria capaz. Deus tocou, aleluia, na personalidade, glórias a Deus, de Jeremias. Versículo 10 vai dizer: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele estende a mão, ele toca na boca, né, nos lábios de Jeremias, ele põe as próprias palavras, né, nos lábios do profeta Jeremias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele era, aleluia, chamado por Deus. Ele havia reconhecido o seu chamado, ele ouviu, ele entendeu e reconheceu a ordem de Deus. No versículo, glórias a Deus, a qual acabamos de ler, né? O Senhor, né? Glórias a Deus, colocou o profeta Jeremias, né? Para profetizar, glórias a Deus, sobre as nações. Louvado seja Deus, tanto para o bem quanto para o mal. Glórias a Deus, tanto para, né, glórias a Deus, destruir, quanto também para edificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Jeremias, ele foi curado, né, da sua timidez. Ele recebeu, né, os frutos do Espírito. Glórias a Deus. E aqui um fruto a qual, aleluia, a palavra do Senhor, né, vem nos falar, é sobre a moderação, que também está associada, né, glórias a Deus, à coragem, à ousadia. Uma pessoa que tem esse fruto, ela consegue controlar as suas emoções, ela não se acovarda, né, em meio até mesmo às situações mais difíceis de se resolver. Ela reconhece que essa força, ela vem de Deus e que se buscar, recebe do Senhor. Vamos ler, glórias a Deus, a palavra do Senhor também, lá no livro de Timóteo, glórias a Deus, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, que diz:
porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui, aleluia, a palavra temor, ela é também sinônimo de timidez, e fortaleza, né, sinônimo de coragem e ousadia, que em algumas versões, né, da palavra de Deus vai estar, né, sendo descrevida desta forma. Glórias a Deus. Tá vendo? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os frutos do Espírito Santo são tão importantes em nossa vida. Glórias a Deus. Agora fica claro, meus amados irmãos e ouvintes, né? Por que, glórias a Deus, que a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, por que que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus? Porque, aleluia, também a timidez, ela faz parte, sim, da personalidade, né, de algumas pessoas. E precisamos, aleluia, aqueles que têm, aleluia, precisa pedir ao Senhor, né, para tirar, glórias a Deus. O Senhor Jesus disse, lá em João, capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tá vendo? Aleluia. Se pedirmos ao Senhor, Ele molda sim, né? Até mesmo a personalidade. Porque timidez, glórias a Deus, aleluia, é sinônimo de uma pessoa insegura, né? Uma pessoa vergonhosa e muitas das vezes covarde, ansioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor, Ele molda sim, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se pedirmos, aleluia, glórias a Deus, o Senhor derrama sim, né, os frutos do Espírito sobre a nossa vida, conforme a tua santa vontade, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aleluia, nós podemos sim pedir a moderação, né, para podermos controlar, né, a timidez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, meus irmãos, o nosso caráter, ele já é moldado, né, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a qual nós passamos a ser uma nova criatura e assim damos lugar para o Espírito Santo trabalhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um cristão, aleluia, ele tímido, ele se acovarda, né, em qualquer situação que ele for enviado, né, glórias a Deus, até mesmo, aleluia, para abrir um culto, glórias a Deus, para cultuar o Senhor, né, ganhar uma oportunidade para louvar a Deus, né, aquele cristão tímido, ele se acanha, glórias a Deus, ele se sente ansioso, vergonhoso, inseguro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele se fica preocupado, né, com o que vão falar, com o que vão, aleluia, glórias a Deus, dizer a seu respeito, o que ele vai fazer, como vai se comportar, glórias a Deus, se vai se sair bem, né? A gente tem como exemplo também, né, alguém que é chamado para evangelizar. Quantos têm se acovardado, né? Não tem, aleluia, glórias a Deus, acatado a ordenança do Senhor, porque tem medo do que vai dizer. Muitas das vezes, meus irmãos, nós acabamos esquecendo, né? Glórias a Deus, que de nós mesmos nós não somos capazes, né? Nada podemos fazer sem a graça do Senhor, sem a misericórdia de Deus. Glórias a Deus, é o nosso Deus, né? Essa força, né? Essa coragem, ela vem do Senhor. Nós só precisamos dizer para o Senhor,
aleluia. Eis-me aqui, Senhor, me usa conforme a tua vontade, me capacita segundo o teu querer, muda, tira de mim todo impedimento, tudo que vem atrapalhar a obra que o Senhor confiou, aleluia, em minhas mãos, através das minhas mãos. Aleluia, se preciso for, molda sim a minha personalidade, glórias a Deus, aleluia, para que eu venha controlar essa timidez, para que eu venha ter, aleluia, glórias a Deus, controle, né, sobre, aleluia, as minhas emoções, os meus sentimentos. Meus amados irmãos e ouvintes, louvado seja Deus, precisamos sim, aleluia, buscar, aleluia, constantemente, incessantemente, os frutos do Espírito, porque, aleluia, cada um, né, cada fruto do Espírito tem, aleluia, uma grande valia em nossa vida e perante o nosso Deus. Assim como uma terra fértil, ela precisa ser cultivada para dar bons frutos, assim a nossa vida, tanto, aleluia, espiritual, quanto física, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Diante de nossos amigos, diante de nossos familiares, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, né? Glórias a Deus. Basta darmos, aleluia, lugar para o Espírito Santo trabalhar. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E sempre, meus irmãos, aleluia, seguindo, né, os exemplos, os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, através da palavra, lendo, meditando e praticando as Escrituras Sagradas. Por isso, meus irmãos, que a palavra nos diz, né, para termos a mente de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos e ouvintes, quem tem a mente de Cristo, né, não é mais guiado pelo mundo, pelo pecado, até mesmo sendo escravo de Satanás. Agora é uma pessoa espiritual, né, sendo habitado pelo Espírito Santo, vive uma vida de santidade, de renúncias, de santificação no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, os pensamentos, os desejos, né? A vontade, aleluia, agora é a vontade de Cristo, né? Que passa a fazer parte da vida desse cristão. Então, até mesmo a sua personalidade, a sua mente, ela é moldada assim pelo Espírito Santo. Agora esse cristão, ele tem, né, a capacidade de discernir e compreender as coisas de Deus, a qual ele foi chamado, e assim cumprir, né, glórias a Deus, o seu ID. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E assim também cumprir a palavra a qual está escrita lá em Gálatas capítulo 2, 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A qual está dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Esse foi o nosso pequeno estudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos buscar sim a cada dia mais, né? Ter, aleluia, glórias a Deus, o discernimento espiritual, buscar, aleluia, andar, né, viver na verdade
em espírito, né? Glórias a Deus, lendo, meditando, né? Praticando a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glórias a Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu deixo aqui também mais alguns versículos para a meditação dos irmãos. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 4. Lá no livro de Salmos 56, versículo 3 e 4. Salmos 94, versículo 19. E Filipenses, capítulo 4, do 6 a 8, que eu vou estar lendo com os irmãos aqui na finalização deste estudo. Que diz assim, Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe a todos, aleluia, que vão estar ouvindo este pequeno estudo para a nossa meditação e reflexão e edificação da nossa vida espiritual. Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, ouvintes, né, que estão conosco, nos acompanhando os estudos, as orações, as pregações através da rádio e também do canal Porta-Voz de Cristo. Fiquem todos na santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus.